Shalom. Uma pausa para o Senhor. Falando sobre amizade hoje. Refletindo no livro de Marcos, no capítulo 2, que nos diz assim: poucos dias depois, Jesus, entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Perto da abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estava pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A pergunta para nós hoje, falando sobre o reino de Deus e amigos: quem são os nossos amigos? São aqueles que estão dispostos a nos carregar e levar até aquele que pode trazer saúde sobre as nossas vidas, aquele que pode trazer uma palavra que possa mudar a nossa história. Em Marcos, no capítulo 2, no seu início, fala desses 4 homens que pegaram um homem, e Jesus, vendo-lhes a fé através daqueles homens, curou a vida desse homem. A vida desse homem foi mudada, foi transformada, porque alguém acreditou que Jesus tinha a capacidade para mudar a vida deles. Então, hoje, uma pergunta para nós: quem são os nossos amigos? Eles estão dispostos a nos carregar, a levar até aquele que pode realmente mudar a nossa história, mudar a nossa vida, trazer algo de diferente? E continuando no livro de Marcos, no seu capítulo 5, a partir do verso 18, vai nos dizer assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe e disse: deixe-me ir com você. E Jesus não o permitiu, dizendo: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Nós não lemos todo, mas o capítulo 5 começa a narrar a história do Gadareno, o homem que sofreu, que era atormentado por espíritos malignos. Jesus, ao deportar em Gadara, a primeira pessoa que veio ao encontro dele foi esse homem. Esse homem precisava de algo de diferente, uma libertação. E Jesus fez isso na vida dele. E o que ele mais queria, mais desejava, era seguir com o Mestre. Mas Jesus disse: não, volte para a sua casa, para a sua família e para os seus amigos, e anuncie o que foi feito na sua vida. A partir de então, aquele homem voltou para a sua cidade, Decápolis, e mudou a história da cidade, contando a todos os seus familiares e amigos e conhecidos e toda esta cidade o que Jesus tinha feito por ele. Jesus não somente mudou, transformou, como o libertou,
e ele foi um agente de milagre. O sinal que Jesus fez na sua vida, ele levou aos outros. E prosseguindo o texto, nos diz assim: então Jesus, voltando de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. E enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito com os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela se sentiu saúde em seu corpo, e que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem o tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quem são seus amigos? São aqueles que têm força para lhe carregar? São como esses que no lugar onde essa mulher se encontrava, nenhuma outra pessoa poderia entrar, porque ela ficava no lugar separado e somente as mulheres iam lá, porque ela, a partir da sua primeira menstruação, nunca conseguiu sair daquele lugar. E um dia ouviu falar que Jesus estava naquela cidade. Então ela percebeu que aquela era a sua única oportunidade para que a sua vida tivesse saúde. Quem são os seus amigos? São os que te carregam? São aqueles que você anuncia? São aqueles que lhe falam de Jesus? Que trazem algo de bom? Lhe trazem as boas notícias? E continuando o texto: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, creia tão somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que vocês estão com este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-o pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E lhes ordenou expressamente para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem alguma coisa de comer para a menina. Baseado nesses textos,
de Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 5, falando sobre amizade. Quem são os nossos amigos? São aqueles que podem nos carregar? São aqueles que nós anunciamos algo de bom? São aqueles que trazem a nós uma notícia boa? São aqueles que trazem para nós uma falsa esperança? Quando Jairo pensou que a sua esperança havia acabado, porque seus amigos trouxeram uma notícia que não era muito boa, Jesus disse: olha, não temas, só creia. E Jesus foi até lá, e quando chegou era um alvoroço, uma multidão de gente chorando, sem entender por que uma criança inocente de 12 anos havia falecido. E quando Jesus chegou, Jesus trouxe vida. Essa é a amizade dentro do reino de Deus que o Senhor quer ter conosco. Ele quer trazer para nós as boas novas de salvação, as boas novas que cura, que traz boas notícias, que muda o ambiente em que nós estamos, que tira todo o lamento e traz uma ótima notícia. Então, pense bem sobre as suas amizades, quem fazem parte, quem lhes traz as boas notícias, quem lhe dá esperança, quem tira a tua esperança, quem pode te carregar. O Senhor está a ponto de te carregar nos braços. Ele quer o melhor para você, Ele quer te dar a melhor notícia. Então, reflita hoje sobre as suas amizades. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço e que Deus nos abençoe para sempre. Amém.